Muito boa noite, minha gente. Identidade Geral no ar e a pauta do dia é educação. No programa de hoje você vai acompanhar uma conversa muito enriquecedora com o professor Arthur Cabral. Para você já ficar por dentro da história dele, vou te contar aqui. Ele é de Pernambuco e durante a pandemia pedalava cerca de 8 quilômetros para entregar a lição da escola para alunos da periferia que não tinham acesso à internet. Hora daquele intervalo bem rapidinho, 30 segundos e o Identidade está de volta. O mundo não sobreviveria sem eles, isso é fato. Não tem como viver sem os professores. Ensinar é uma verdadeira arte, a arte de democratizar saberes, dividir conhecimento, conceder possibilidades e ampliar horizontes infinitos. A tarefa não é fácil, é árdua. Uma onda de problemas e desafios vem na contramão. Eu me refiro aos baixos salários, carga horária, estrutura familiar, escolar, falta de recursos e, pior, a desvalorização da categoria. Mesmo assim, quem é professor se mantém firme, vê no rosto de cada aluno a resistência, a motivação. E mesmo cansado, ele persiste. Hoje os professores vão ser representados pelo Arthur Cabral, professor, mestre em Biologia Animal pela Universidade Federal de Pernambuco, atualmente professor do Colégio Militar do Estado de Pernambuco, né? Ele que ficou conhecido por pedalar quilômetros para levar a lição de casa para os alunos sem acesso à internet durante a pandemia, que descia e subia morro com a bike nas costas para ajudar cada estudante. Então, minha gente, recebam com carinho, amor e muita admiração o professor Arthur Cabral. Muito obrigada, professor. Uma boa noite para você, viu? Boa noite, Luiz, e boa noite a todas e todos que estão acompanhando o programa. Para mim é uma satisfação enorme estar aqui presente com você, falando sobre educação, que é o tema que eu amo, que é o tema que move a minha vida. Os professores são os professores de todas as profissões, mas raramente a gente tem espaço para falar um pouquinho sobre isso, e vocês estão dando essa oportunidade. Espero que a gente possa fazer uma troca muito boa nesse dia de hoje. Eu tenho certeza disso. E eu queria já começar, professor Arthur, perguntando o seguinte: educação é direito de quem? Luiz, educação é direito de todo mundo, de todo, independente de etnia, independente de onde você mora, independente de classe social. Educação é para todo mundo, desde o teu nascimento até a tua morte. Você tem que ter direito à educação. A gente que vive em sala de aula, a gente sempre fala para os estudantes, a gente sempre fala para as famílias. No dia que a gente desistir de vocês, que obviamente isso não vai acontecer, não vai ter mais país, não vai ter mais mundo, porque sem educação não há nada. Então a educação ela tem que estar garantida para todo mundo, tem que estar dentro da nossa cesta básica, sabe? Ela é fundamental, o carro-chefe do nosso país. Eu fiz essa pergunta, é uma pergunta proposital, viu, professor? Porque se a gente pudesse personificar esse direito da educação, você como professor, você que está em casa que é professor também, vocês são a personificação do direito à educação, que é um direito, uma garantia constitucional. Então, hoje a Identidade tem esse propósito de relembrar sobre isso. E muita gente, às vezes, se perde, né? E pensa que não, que a educação não é acessível a todo mundo. Tem muita gente que desvaloriza o potencial da educação, dos estudos, mas hoje a Identidade quer relembrar que a educação é direito, vale a pena, e que se a gente pudesse materializar a educação, a matéria seria você, professor Arthur, e outros professores que também estão aqui acompanhando o nosso programa. E uma outra coisa que eu queria começar aqui perguntando é sobre um pouquinho da sua trajetória, né? Você é filho da educação pública, você fez parte do fundamental na escola pública, o ensino médio na escola pública também, fez a sua licenciatura na escola pública na Universidade Federal de Pernambuco, o seu mestrado também, e muita gente não dá crédito à educação pública aqui no nosso país. E aí, professor, o que dizer a essas pessoas? Luiz, eu sou filho de uma cobradora de ônibus. Eu vim da educação pública, educação básica, ensino fundamental, médio da educação pública. Eu vim da periferia.
eu não sou branco. Então, só isso daí, só esse combo, ele é meio que coloca um alvo na gente enquanto criança, enquanto adolescente. As pessoas já imaginam que a gente não vai ser nada na vida. As pessoas já imaginam que ou a gente vai encontrar um emprego que é ok, que é digno, tipo da minha mãe, que é cobradora, que com muito sacrifício criou eu e minha irmã, ou que a gente vai se envolver em outras coisas, no mundo do crime e tal. Eu escolhi a terceira via, que foi estudar, mas isso só foi possível, primeiramente, pelo grande apoio que minha mãe, que minha família deu, e segundo, pelas políticas públicas da época. O Estado ele tem que estar junto da sociedade, ele tem que estar na periferia, ele tem que estar pegando aquele jovem que não tem oportunidade. E quando o Estado traz a oportunidade, permite que aquele estudante, aquele adolescente, ele passe a sonhar. Então, eu fiz meu ensino fundamental na escola pública, eu fiz o meu ensino médio na escola pública e, a partir disso, eu consegui entrar na universidade pública. E estando na universidade pública, eu pude vislumbrar o quão grande esse mundo é. E o quão a gente pode sonhar e o que a gente pode conquistar. Sabe? Então, eu fiz o meu mestrado aqui também na UFPE, tive a oportunidade de viajar para algumas outras universidades, como a Federal da Bahia, para a USP, para a UFRJ, e isso tudo me fez mostrar o quão batalhador eu fui e consegui essas conquistas e como eu posso retribuir isso para os jovens que agora estão do outro lado. Eu costumo dizer, né? Eu estive aí com vocês, para os estudantes, eu estive aí nessa posição, agora eu estou aqui na frente e eu quero que vocês um dia estejam aqui na frente e que vocês estejam realizando os sonhos de vocês. Então, essa coisa de você ser professor, então, é uma retribuição? Você encara dessa forma? Total. Eu sempre digo aos meus alunos, eu nunca vou desistir de vocês, tá? Em hipótese alguma, nem no meio de uma pandemia. E eu quero aqui ser um facilitador para que vocês realizem o sonho de vocês. Eu quero que vocês, de alguma forma, se inspirem no que eu fui ou no que eu faço e que a gente caminhe juntos, porque vocês são a mudança do mundo. Então é mais ou menos por aí, é uma retribuição mesmo. Eu adoro essa palavra facilitador, viu? Eu acho que se todo mundo assumisse esse papel de facilitador, o mundo seria muito melhor, né? Um vai proporcionando o calçamento para o outro e assim todo mundo vai caminhando junto para frente. Mas me conte aí, na hora de você decidir fazer o vestibular, licenciatura em biologia, por que ser professor, por que esse curso? Alguém teve aí algum papel fundamental nessa sua decisão? Total. Eu tenho um tio, acho que ele é a minha maior inspiração como professor. Ele tem 4 filhos. Ele, até os 40, 45 anos de idade, ele trabalhava como vendedor em loja de tecido. Então, ele saía do trabalho, ia para a faculdade, estudava à noite, voltava, chegava de madrugada, estudava para no outro dia acordar cedo para ir para o trabalho. E quando ele se formou, ele pediu demissão e disse que ia procurar escola para trabalhar. E hoje ele já está se aposentando, é professor de história. Aquilo mexeu comigo de alguma forma, sabe? Como ele lutou pelo sonho dele e como ele tratava os alunos dele. Aquilo de alguma forma mexeu comigo e quando chegou na época de fazer a inscrição para o vestibular, eu disse, rapaz, eu talvez quero ser igual ao meu tio. Eu gostava de biologia, então uni o útil ao agradável e hoje eu sou professor de biologia. Oh, coisa boa, viu? E aí, a sala de aula, como anda, professor? Qual que é o cenário que você tem visto hoje? Tem muitos relatos, né, da dificuldade do professor, muitas vezes, dessas questões sociais, familiares, isso reflete em sala de aula, a questão da estrutura, a pandemia, inclusive, descortinou aí vários problemas, essa questão que a gente falou aqui no início do programa de estrutura mesmo, física dentro da escola, de insumo suficiente para o professor dar uma boa aula, acesso à internet, aí a gente também já entra para aquela questão social, da alimentação, muitas vezes, porque a escola tem esse papel também, até de subsistência de algumas famílias. E aí tem a questão familiar. Qual que é o cenário hoje, você que está ali todos os dias em sala de aula? Luiz, e como você bem resumiu agora, a educação ela não é formada por caixinhas, né? Ela tem um combo ali que envolve a família, que envolve a alimentação, que envolve as relações sociais, que envolve todo o contexto onde o estudante está. Eu costumo dizer o seguinte, antes da pandemia,
a gente tinha esse cenário de insegurança alimentar. Eu tive vários exemplos de estudantes que chegavam para a escola para fazer a primeira refeição do dia. A gente já tinha estudantes antes da pandemia que chegavam com uma série de problemas oriundos de casa e que isso era refletido na sala de aula. Então, a gente ainda tem um terceiro ponto, que são adolescentes em sala de aula, que estão em toda transformação social, toda uma transformação biológica, reconhecimento do próprio corpo, reconhecimento do próprio organismo. Isso gera uma série de conflitos com ele, com o professor, com os colegas, com a família. Quando vem a pandemia e os estudantes passam ali praticamente 2 anos sem encontrar os colegas, sem estar na presença de sala de aula, além desse combo que a gente já tinha, a gente tem adicionado agora esses estudantes com crises de ansiedade, com depressão, muitos estudantes perderam familiares, amigos, vizinhos, muitos estudantes que terminaram de alguma forma sofrendo violência, muitos estudantes que abandonaram a escola naquele período para poder trabalhar, ganhar alguma coisa para levar para dentro de casa para comer. Então, hoje a gente encontra um cenário bem complexo em relação ao que a gente tinha e o que a gente tem hoje. A gente passa a acompanhar que os estudantes tiveram uma mudança assim, brusca no intervalo muito curto de 2 anos. E isso tudo reflete, logicamente, em como a gente vai levar isso daqui para frente. Essa geração ela foi bem impactada. A geração anterior aos adolescentes também foi impactada naquela fase ali de aprender a ler, aprender a escrever. E isso vão somando aos desafios que a gente vai encontrar enormemente daqui para frente. E a gente consegue vislumbrar um cenário positivo, mais animador, professor? A gente sempre tem que vislumbrar esse cenário, sempre. Se a gente não vislumbrar esse cenário, a gente está fazendo alguma coisa errada. A educação é isso, a gente tem que sempre olhar os pontos positivos. Os negativos, eles sempre vão existir. Mas enquanto tiver um positivo ali no finzinho, a gente tem que ir atrás dele, é isso que a gente faz. A gente vai descobrir no próximo bloco que história foi essa dele andar de bicicleta, 8 quilômetros, subir ladeira, descer ladeira, levar material para os alunos. A gente vai acompanhar mais essa história no próximo bloco e eu espero você. Estamos de volta, minha gente, com Identidade Geral. A gente recebe hoje aqui o professor Arthur Cabral. Mas antes da gente retomar a conversa com o professor Arthur, eu vou dar uma de professor aqui, viu, professor? Você me dá licença para eu fazer as suas vezes aqui rapidinho? Com certeza. Olha, eu tenho uma lição de casa aqui. Professor gosta de passar lição de casa, né? E a lição de casa é esse guia de estudo aqui, ó. É um guia de estudo da Bíblia, Deus me ouve. Aqui dentro desse guia de estudo tem uma lição chamada aqui, ó, Oração pelo Espírito Santo. E fala qual que é a função do Espírito Santo nesse processo de relacionamento com Deus através da oração. E eu vou te dizer para você aqui que um dos meus versos preferidos diz o seguinte, que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu acho lindíssimo isso, porque às vezes quando a gente não tem palavras para fazer a nossa oração, o Espírito Santo sabe orar como convém. Ele sabe o que está ali dentro da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso coração. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é muito lindo. Então, esse guia de estudo aqui, essa lição de casa, é uma espécie de professor que você vai levar aí para sua casa para te ensinar sobre tudo a respeito da oração. A gente tem várias possibilidades, na verdade, 2 possibilidades de você pedir o seu. A primeira que eu quero enfatizar aqui é pelo WhatsApp, porque daí você pode mandar agora mesmo e a gente vai conseguir mandar para você o seu guia de estudo. É o 012 98244 0077. Mas eu não tenho WhatsApp, Louise Maiana, me socorra, não tem problema, você pode ligar para cá amanhã, no caso, em horário comercial, ao 0 operadora 12 21 27 3121. Aí esse guia vai chegar gratuitamente na sua casa, você vai poder fazer sua lição de casa, tirar suas notas boas quando o tema for oração e mandar ver com esse professor aqui livre, esse professor físico, né não, professor Arthur? Vamos embora.
Vamos embora. Professor, vamos falar aqui sobre essa sua iniciativa. Chegou a pandemia, fecha tudo, inclusive a porta da escola. Aí a gente tem que mudar tudo, toda a nossa metodologia de ensino para o ensino à distância, digamos assim, já que estava tudo virtual. Mas as crianças não têm internet. E aí, o que fazer? Surgiu essa iniciativa sua de pegar a sua bike e levar a lição de casa para as pessoas. Como foi que você chegou nessa decisão? Como foi o processo de se organizar, pegar o endereço dos alunos? E aí, me conte. Luiz, foi um trabalho bem complexo, mas um dos mais Imagina. prazerosos, se não o mais prazeroso que eu já fiz na minha vida. Olha só. Quando a pandemia começou, eu lembrei de uma situação que aconteceu comigo entre finzinho de 2008 e comecinho de 2009. Não sei se você lembra, mas a gente quase teve uma pandemia, que foi da gripe H1N1, se eu não me engano. Verdade, sim. Na- Pronto, naquele período eu estava ali finalizando o ensino médio, estava estudando num cursinho pré-vestibular, para fazer vestibular, e eu não tinha acesso à internet. Muitos colegas já tinham computador, já tinham acesso à internet, mas lá em casa a gente não tinha. E eu lembro que alguns professores chegavam nesse cursinho e falavam que as aulas poderiam ser suspensas e tal. Como eu estava no ritmo de estudo, eu ficava muito preocupado como seria. E muitos professores terminaram me ajudando, dando livros e tal. Chega 2020, eu sou o professor. E aí eu já tinha dito para os meninos antes que eu nunca desistiria deles. Começou o ensino remoto, eu comecei a perceber que sempre o mesmo grupinho de estudantes estava faltando, o grupinho de 20 estudantes, de estudantes do sexto e do sétimo ano. Então eu falei com o professor de português, falei com a professora de geografia, com o professor de história, de educação física, acerca desses estudantes. E todos eles falavam que esses estudantes estavam faltosos. Então eu decidi falar com a gestão escolar. Eu disse, esses estudantes estão faltosos, não estão comparecendo, e eu queria procurar entender o que é que está acontecendo. Naquela época, todo mundo com medo, ainda em casa, eu tinha uma bicicleta, eu já pedalava, e eu disse, olha, eu vou lá na comunidade e eu vou procurar esse pessoal para saber o que está acontecendo. Chamei um senhor que é amigo da escola, é uma espécie de líder comunitário lá da região, e disse, estou com essa lista aqui, tu vai comigo? Ele, vamos. E a gente saiu subindo ladeira, descendo escadaria, entrando em beco, saindo de beco, e a gente conseguiu encontrar essas 20 famílias. Bastante, né? E bastante, muita gente, muita. E, de forma geral, o que aconteceu foi, muitas famílias não tinham um aparelho compatível, muitas famílias não tinham sequer um aparelho, algumas famílias tinham um aparelho para dividir para 3, 4, 5 estudantes. Nossa. Algumas famílias tinham até um aparelho, mas não tinha internet ou não tinha crédito para acompanhar as atividades. Então, eu criei um pacto ali com essas famílias, com os estudantes, com as mães ali sempre presentes, e disse, eu me comprometo a vir aqui toda sexta-feira trazer os assuntos da semana. Concorda? Vamos fazer, vamos estudar. E teve choro, teve abraço, mas todo mundo disse, bora. E aí, toda sexta-feira, eu pegava minha bicicleta e ia lá nas comunidades fazer essas entregas. Eu posso imaginar a emoção das famílias. Inclusive, na ocasião, a agência France Press teve acesso, né? Fez uma reportagem com você, inclusive. Tem essas imagens, a gente teve acesso a essa reportagem. Vamos acompanhar, né? Vamos ver aí como foi que o professor fez, como foi essa jornada do professor Arthur. Durante a pandemia, quando soube que muitos dos seus alunos não podiam acompanhar as aulas virtuais por falta de equipamentos ou internet, o professor Arthur Cabral tomou uma decisão. Ele começou a levar as lições de bicicleta para os estudantes que estavam isolados em Vila da Fábrica, na cidade pernambucana de Camaragibe. Eu vim de escola pública, meu ensino médio foi em escola pública, parte fundamental foi em escola pública, e eu vivenciei de perto essa dificuldade que boa parte dos estudantes tem passado. Então, acho que essa iniciativa é mais do que um papel de educador. Acho que é empatia por esses estudantes, pela vida humana. Na época, os alunos de Arthur do 6º e 7º anos só conseguiam acompanhar as aulas pelo YouTube,
mas muitos não tinham nem computador nem tablet. Quando havia um celular na casa, o aparelho precisava ser dividido entre vários irmãos que tinham aulas no mesmo horário. Assim, eu acho legal ele estar vindo na casa dos estudantes entregar tarefa, porque nem todos têm internet. Assim, não tá conseguindo acompanhar. Aí antes eu tava sem celular, eu tava usando o da minha mãe. Aí eu não tava conseguindo acompanhar as aulas. A falta de conexão também é um problema comum. Um estudo do IBGE aponta que no Brasil, 1 em cada 4 habitantes acima de 10 anos, ou seja, 46 milhões de pessoas, não têm acesso à internet. O Nordeste é a região com mais pessoas sem esse serviço. A iniciativa do professor, que já ganhou reforço de outro educador, é um alívio para os pais. A iniciativa foi do professor Arthur. Ele comunicou a todos os professores e eu achei interessante cooperar com o professor Arthur para a entrega das atividades. Porque no decorrer dessa pandemia, ele teve que dar essa questão da aula remota, a aula à distância. E, querendo ou não atingiu todos os alunos. Olha, está sendo de muita importância para nós, sabe? Porque antes desse trabalho dele, ela não estava tendo acesso. E eu estava ficando já preocupada já pela situação dela na escola. Não tinha como eu conseguir algo para ser produtivo para ela. Olha só, subindo ladeira, descendo, indo lá no morro para poder ajudar os alunos, sem medir esforços, inclusive inspirando outros professores também. A gente viu ali o seu colega que também entrou na onda, aliviando o coração dessa mãe que já não sabia mais o que fazer e como ajudar os filhos com a educação. Pegando o gancho dessa mãe, professor Arthur, a gente sempre fala dessa relação, que deve ser harmoniosa entre escola e família. O que é que você acha sobre isso? Luiz, que bom que você quis pegar o gancho da mãe da Glória, da Dona Glória, porque ela também era estudante lá do colégio. Olha só que legal! Ela era estudante do EJA, que é o ensino de jovens e adultos, e ela também não estava conseguindo acompanhar as aulas remotas. Puxa vida! E aí, ela... Logicamente, como mãe, ela queria que os filhos estudassem, mas ela também estava sendo impactada. E no fim, quando eu consegui apoio e entregar celulares, eu consegui mais de 20 aparelhos e fui entregando para as famílias, ela foi uma das contempladas também. E ela chorou muito, eu até me emociono quando eu lembro disso, porque ela disse: professor, muito obrigada, eu agora vou conseguir voltar a estudar. E no ano passado ela conseguiu fazer a prova do Enem, enfim, ficou aí numa lista de espera, para você ver como aquela conversa inicial que a gente teve, A educação, ela tem que estar para todo mundo, E o apoio, a relação da escola, dos professores com a família é fundamental. Não existe educação somente na escola, não existe educação somente em casa, tem que ter uma relação, a gente tem que jogar junto. Para a gente poder entender o comportamento de alguns estudantes em sala de aula, a gente tem que entender como são esses estudantes em casa e vice-versa. Sem essa parceria, nada é possível. É verdade, professor. Olha, eu acredito que todos os dias, todo dia, hoje, amanhã, ontem, é dia do professor. Vocês merecem homenagem não só hoje, mas todos os dias de verdade. Por mais clichê que pareça, eu acredito muito nisso. Eu queria deixar um recado para todos os professores e professoras. E os futuros professores e professoras, A gente está precisando de gente, que vista a camisa, que chegue junto para mudar essa realidade dos nossos. Vai ser a mudança da realidade do nosso país. Muitos alunos perguntam, professor, o senhor é professor, mas antes de ser professor eu queria ser o quê? Eu dizia, não, eu queria ser professor. Não, professor, diga aí, o senhor queria ser médico, engenheiro? Eu disse, não, eu queria ser professor. E a gente está precisando muito desse... ser professor não é ser o segundo plano. Eita, estou sendo porque o meu primeiro plano não deu certo. Não, ser professor tem que ser o primeiro plano. Verdade. Então, é essa mensagem que eu deixo. Venham, galera, ser professor, ser professora é massa. É difícil, é desafiador, dá frio na barriga, mas isso é o que move a gente. Então, muito obrigado, Luiz, pelo espaço, pela conversa.
Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. E vamos seguindo, né? Vamos trabalhando. E vamos nessa, otimistas de que através da educação a gente vai conseguir transformar o Brasil, como você falou aí, né? Um cheiro, professor, fica com Deus, viu? Tchau, tchau. Um cheiro, tchau, muito obrigado, até mais. Minha gente, aquele cheiro para você também que ficou até agora aqui com a gente. Tem mais identidade ao longo da semana e eu espero a sua companhia, viu? Um beijo, tchau, tchau.